noite, sejam bem-vindos ao programa Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista em Petrópolis e é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco com você daquilo que nós temos vivido como igreja, da nossa caminhada como igreja. E se você ainda não conhece o nosso canal, entra lá, curte nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, você vai ter acesso aos conteúdos que têm sido divulgados da nossa igreja. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, muito especial para nós, é a Poliana da Costa Silva. Bem-vinda, Poli. Obrigada, é uma alegria estar aqui, fazer parte desse Amém. convite, me sinto honrada. E eu me chamo Poliana, para quem não conhece, faço parte aqui da Igreja Metodista e eu exerço, né, uma função que a gente vai trabalhar hoje um pouco aqui. Eu sou policial, para muitos assim. A gente está aqui um pouco para conversar. Minha formação é em Direito, me formei na Federal e estou exercendo um cargo de oficial de cartório. Eu trabalho aqui em Petrópolis. Na NUAN, né? Isso, NUAN. Como é que funciona? O que é a NUAN? É um núcleo de atendimento a mulheres. Nas capitais nós temos a delegacia especializada para atendimento à mulher. Em Petrópolis a gente não tem uma DEAN. Nós temos aqui 2 delegacias distritais, que é a 105 e a 106, e na 105 nós temos uma sala especial, que é o núcleo de atendimento, uma sala rosa, não é a sala lilás ou violeta, mas lá a gente tem esse atendimento todos os dias lá para as mulheres. E a Poli vai compartilhar um pouco da caminhada dela, né, nesse lugar que Deus a constituiu. E o tema de hoje é Feitas à Imagem e Semelhança de Deus. Né? E a gente tem como base os textos que se encontram em Tiago, em Gênesis, né, onde Deus fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Né? E a gente está vivendo também, encerrando o mês, e durante o mês de agosto nós tivemos a campanha do Agosto Lilás, né, Poli? Que é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, que foi instituída por lei estadual, né, e o objetivo é intensificar a Lei Maria da Penha, né, e sensibilizar e conscientizar a sociedade, né, sobre o necessário fim, né, dessa realidade que assola a nossa sociedade, né? Enfim. E a Poli está aqui para compartilhar um pouco com a gente sobre esse tema. Vamos explorar um pouquinho a Poli, sobre a experiência dela, né, como oficial de cartório do trabalho na NUAN, né, Poli? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua caminhada, há quanto tempo você está lá, como é que começou isso, esse chamado no seu coração? Eu vou até colocar assim, pontuando um pouco como você estava trazendo, né, esse assunto, ele é um tabu, né? É muito difícil de você falar sobre a violência, né, doméstica, ainda mais dentro de uma igreja. Né? E o que eu vejo dentro do meu trabalho, né, 98% das violências ocorridas são todos cristãs. Né? E é algo sério. Então, eu faço atendimento todos os dias. Hoje foram 10 registros e são pessoas, liderança, mulheres que estão sofrendo. Então, a educação e o que está sendo feito aqui vai gerar uma semente, porque há uma informação e nós estamos querendo chegar aí na sua casa e às vezes pode ser você ou um parente. E às vezes sempre tem aquele ditado, né? Briga de marido, mulher, ninguém coloca a colher. Gente, mas todo mundo tem que pegar a colherzinha de pau, tá? Pra mexer num assunto desse. É o vizinho que tem que ligar pro 190, a polícia militar. É o pai, é a mãe, tem que intervir o Estado. E toda a rede tá aqui para dizer para você, mulher, que tá em casa, você não está sozinha. Nós estamos aqui para querer te dar o apoio e a gente vai estar conversando sobre isso, né? Esse mês de Lilás. Por que o mês de Lilás? Foi o dia que uma grande mulher chamada, né, Maria da Penha, foi 7 de agosto que foi constituída a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Ela é uma nordestina, cearense, com doutorado. Então a gente já começa a sair que a violência, ela não tem classe social. Né? Então, tenho muita... não só a classe, né? Pessoa sem informação, é pessoa lá que está sem renda. Não, a violência chega para todos. Pode acontecer, às vezes, bem perto da sua casa. Exatamente. Pode ser hoje, amanhã, a sua filha, né? Ou a sua irmã que está passando uma situação dessa. Né? E ela ficou depois de cadeira de rodas. E foram 19 anos de um processo judicial, né, que teve que intervir a Corte Interamericana para falar, Brasil, o que a gente vai fazer? Né? E aí veio essa lei 11.340 garantindo proteção para a mulher, que é a medida protetiva. É a famosa medida protetiva que ela garante do agressor sair da casa. Né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como eu cheguei até lá, você falou isso. Sonho, gente, não tinha.
né? A gente cria alguns projetos, mas Deus, ele te leva a viver aquilo que ele tem para nós, né? Nunca sonhei de estar lá. Olha isso, né? Que legal. Não, foi Como é que são os desígnios de Deus, de né? Deus. O nome oficial de cartório, né? Ele lembra o concurso de cartório, cartorário. Minha mãe viu e me inscreveu nesse concurso. Falou, filha, te inscrevi para um negócio que é do cartório. Falei, mesmo? Eu estava em Curitiba, né? Fazendo prova para o outro concurso que meu foco é magistratura. E ela inscreveu, vim e fiz a prova. Quando fui ver, falei, mãe... E aí o desígnio de Deus era de eu estar até lá, né? E assim eu fui aprovada sem ter estudado para essa prova e o Senhor me colocou aqui em Petrópolis, na porta da minha casa, né? E depois de um tempo, num plantão, meu delegado falou, vejo que você tem muita sensibilidade com isso, com mulheres, e me colocou para trabalhar. Estou há 5 anos trabalhando com isso. Que incrível, né? A gente vê a mão de Deus e o cuidado de Deus, a direção de Deus na vida da Poli. Né? Sendo bênção e canal de bênção, a gente vai falar sobre isso também na vida das pessoas, né, Poli? E assim, em relação a números, na pandemia, né, a gente teve um índice que foi em pesquisas, né, lançado em pesquisas, de que o número de agressão, né, de vítimas de violência doméstica aumentou. Como é que tá isso, Poli, então, hoje? A gente teve, logo no início, quando foi ano passado, em março, nós sentimos uns 6 meses de uma queda, né, nos atendimentos a nível de ISP, do Instituto de Segurança Pública no Brasil. Deu uma diminuição, né, do ano de 2019 a 2020. 2021 não dá para fechar ainda a pesquisa, porque não terminamos o ano, mas de 68% que foi em 2019 foi para 60%. Diminuiu, então, Teria né? diminuído, mas em compensação, o índice de tipos de violência, que aí você tem a violência verbal, são né, vários tipos de violência, a violência física, ela aumentou. Então, assim, a gente teve um parâmetro também ruim e a questão do isolamento. Será que as mulheres não foram também denunciar pelo fato do agressor estar dentro de casa? Sim. Então, é uma realidade que a gente também... É uma incógnita. Sim, e você falou sobre os tipos de violência, né? Isso. A gente está aí... Você falou sobre os índices, né? Cada tipo de violência com um índice... Enfim, alguns aumentaram, outros diminuíram, né? Quais são esses tipos de violência que existem hoje? Então, o que é que acontece? É até necessário a gente trabalhar, porque, assim, a maior tipo de violência é a violência psicológica, né? E a mulher hoje, num relacionamento, o que é esse relacionamento abusivo, né? A pessoa está num namoro e você tem que começar, menina, prestar atenção. Ou também dentro do casamento, porque o cara começa a falar, não, mas pra que você sair com essa roupa? Né? Coloca uma calça. E às vezes tá um calor danado, né? Não, mas vai com aquela caixa réu. Você vai ficar tão bonita. E aí começa a mulher a achar que ele tá cuidando dela. Né? Os ciúmes que tá ali já sendo demonstrado de forma excessiva, a mulher começa a pensar... A primeira percepção é cuidado. De proteção, cuidado, não, é normal. Aí beleza, ela vai ficando naquele lugar. Ai, pra quem você tá ligando? Aí quer olhar, pra quem que você tá falando? Aí começa um controle excessivo de um domínio sobre aquela mulher. Tá vendo aquele cara? Você tá dando em cima dele. Olha, o cara tá em cima de você. Começa a excluir, eu não gosto daquele seu amigo. Aí começa a impedir a menina de certas amizades. Começa a impedir a mulher de visitar a sua mãe. E a mulher começa a ficar sem o núcleo, sem a base dela. E a violência, ela não é só verbal. Existe a violência não verbal. Só do olhar do cara que tá ali no ambiente, a mulher já sabe. Se amedronta e fica... muda, aí começa a se esconder, se anular, e aí depois tem algumas agressões físicas, uns hematomas, mas ela não diz, porque o cara, ele coloca a culpa na mulher, e aí joga, foi você que foi a culpada, porque eu falei que não era pra você sair, e você saiu, e aí a mulher começa a sentir aquele medo, aquela coação, e acreditar que realmente ela é a culpada, aí esconde, né, se alguém vai na família e tudo mais, não, eu bati, né, e você começa a prestar atenção, se às vezes é tua irmã, se é tua filha, que tá com aquele hematoma, se o comportamento mudou, se a pessoa tá mais quieta, né? Porque vai tendo um transtorno emocional, depressão, né? Outras ansiedade, medo, começa a chorar, síndrome do pânico, e isso tudo vão sendo sequelas emocionais, né? Que é indenizável isso, a nível da delegacia, a gente, é a menor pena, né? Que aí é uma injúria, né? 6 meses, é uma ameaça que é 6 meses, mas os transtornos emocionais é perene.
higiene, às vezes até pior do que, uma porrada, né, no rosto. Né? Então, assim, existem 7 tipos de violência. Tem a violência sexual, que é você ter ato sexual contra a sua vontade. Existe a violência que o cara fala, se você sair, você não vai ficar com os documentos, que é a supressão de documentos. Você tem a violência patrimonial e quebra o celular. Né? Aí pega as coisas da mulher do que ela está trabalhando, às vezes o objeto lá, não quer que você trabalhe, destrói as coisas dela. Isso é um crime de dano. Aí existe o crime que é de violência, né? A moral, que aí vai ser essa injúria. E aí a psicológica, a violência física. Então, são vários núcleos que nós analisamos dentro da delegacia, o tipo penal, né? Para fazer. E agora a gente teve uma mudança, né, em agosto, que foi introduzido o crime de violência psicológica. Eu não tinha esse. Nós introduzíamos na ameaça, que é 6 meses. E agora tem esse que é 2 anos. Então, a gente vai analisar, destrinchar, porque tinha situações, eu peguei até agora antes, esse crime entrou em agosto, e antes dele, em julho, tinha uma ocorrência de uma menina casada já há 10 anos, e o controle era tanto que ele, quando ela chegava do trabalho, ele tinha que olhar todo dia as partes íntimas dela para verificar se não tinha nada ali. E aí, isso daí não era estupro, não era uma importunação sexual, que ele ainda, né, não tinha uma satisfação da lascívia, e a gente ficava naquela, qual tipo penal. E hoje tem, se consideram violação psicológica. Tem outros, você não vai sair com essa unha, e arranca a unha da mulher. Meu Deus. O controle abusivo. Misericórdia. E assim, Polly, a gente tem uma identidade, né? Deus nos criou com uma identidade. Né? Então, a gente precisa ter clareza, né, de quem nós somos em Deus e anular isso. Né? Você abrir mão disso, eu acho que, enfim, é viver muito miseravelmente, né? Aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida de cada um de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Nós temos uma identidade. E a gente não pode abrir mão dela, né? Eu vejo né? esse Jesus que resgata essa mulher. Exatamente. Porque a gente tem uma mudança de paradigma de um sistema patriarcal, onde a mulher, ela não tinha voz, ela era um objeto da estrutura que o pai, e depois ela saía para um casamento onde era o marido que mandava, né? E ficava nessa dependência financeira. A ida, por exemplo, de uma mulher à faculdade, gente, isso veio na Inglaterra há 100 anos atrás, é uma conquista. De 100 anos, é recente. É verdade. Então, a mulher tem informação, a mulher tem acesso. Então, assim, você tem muitos... uma estrutura muito maior, que é, às vezes, a falta de informação, que você tem esse direito de denunciar. Né? Tem muitas que aí vai falar, não, ninguém vai acreditar, você tem que ficar, porque a sua avó ficou, porque a sua mãe ficou na relação. Aí você tem a dependência emocional. Sim. Né? Que aí com os filhos, meu Deus do céu, né? E o que eu vou dizer pro outro? Aí tem a dependência financeira, tem os credos religiosos, né? Como essas que eu atendo, e eu atendi 2 semanas atrás, uma de uma liderança de igreja. O cara quebrou a mandíbula e eles lideravam cursos de casados. E eu falei, senhora, 24 anos casada. E foram várias. E ela perdeu permanente uma lesão gravíssima. Ela está com a mandíbula para o outro lado, para o resto da vida. Mas a estrutura não vai mudar, eu tenho que orar mais. E eu quero te dizer, às vezes vai ser tarde. Né? Você tem que dar um basta numa situação dessa, né? Porque o padrão que Deus tem para mim e para você, como a Alê está falando, identidade, somos filhas amadas. Né? Então, a mulher é submissa porque é uma questão. É submissa ao marido no Senhor, né? E esse homem aí, ele vai ter que fazer o quê? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Tá lá em Efésios, tá em 1 Pedro 3. Então, a tarefa é você ter um homem que te proteja. Aí você consegue ser submissa. Aí esse homem maravilhoso, que tá te amando, que tá te protegendo, que tá cuidando. Sim. Aí é fácil, né? Mas não se sinta culpada, né? E baseado nessa sua experiência, Polly, nessa sua atuação ali, né? Na sua concepção, qual é o maior desafio para a gente combater, né? Para se combater esse tipo de violência? O que falta hoje? Eu acho que falta trabalhar primeiramente com os homens. Porque eu vejo assim, há essa estrutura, né, da mulher, um suporte, há congressos dentro das igrejas para a mulher, mas eu penso que está um momento de se levantar homens de honra. Sabe, congressos e homens, liderança que venha trabalhar como é que o homem tem que tratar a sua esposa. Porque quando você está xingando a sua esposa,
Você está xingando a noiva de Cristo. Então, é um tempo de ser transformada a educação e a formação. Porque enquanto este homem não mudar e a mulher não romper, os filhos que estão vivendo nesse mesmo padrão, vai repetir aquele comportamento. E aí, o que acontece? Eu chegar na delegacia, ter essa estrutura, e aí eu chego para aquele mesmo contexto. Sim. Aí eu não tenho pra onde ir, e aí depois não tem casa, porque é o que acontece, não tem abrigo. A lei fala de um abrigo, mas em Petrópolis não tem uma casa. Volto pro agressor porque não tem pra onde ir, e aí volta com aquela situação, ela querendo sair e tá presa. Então eu vejo assim, é um lugar de apoio da igreja, porque assim, o divorciado, onde é que fica? É um limbo. Né? E aí não tem aquele apoio daquela mulher que tem que orar, tem que jejuar. Não, tem crime, tem que denunciar. Tá? É colocado isso, ou então afastamento, porque às vezes você vai contribuir para jejuar e orar, e a gente teve um pastor anterior que ele até falou isso, né? Aqui, e ele disse, eu falei, não, vamos orar e jejuar, e a mulher voltou, mas encontrou com a morte. E ele carrega aquela culpa. Então, você liderança, você às vezes um amigo que tá ali, por favor, sabe? Não coloque, porque é um peso, sabe? A mulher já tá ali sofrendo, ela tem que tomar suas decisões, as suas escolhas, mas precisa de estar um apoio, precisa estar do lado. E aqui a gente tem que resgatar a autoestima, a parte emocional, né? Até ela conseguir sair desse lugar. Sim, homens de honra são capazes de influenciar outros homens, né? Então a gente pode investir, né, nisso que você falou, de um trabalho mais consistente com homens, né? Aberto à sociedade, à comunidade, para que isso possa ser passado adiante, né? Para que homens influenciem outros homens, enfim. Concordo com a sua posição também, confio plenamente no resultado de uma ação dessas, né? E dentro desse seu contexto, Polly, voltando agora para, né, vamos falar o outro lado, a nossa fé, né? Nossa fé é tudo para nós, né? Nós somos de Jesus, nós cremos num Deus que nos chama pelo nome, que nos ama, nós somos a noiva de Cristo, somos criados à imagem e semelhança, né? Como é que você exerce a sua fé? Como é que você põe a sua fé em prática no dia a dia, no seu trabalho? No meu trabalho, eu coloco a parte, acho que todos nós temos que ter empatia. Primeiro ouvir, eu acho que a sociedade hoje, em qualquer outro lugar, seja no setor público ou privado, as pessoas não têm mais paciência de ouvir o outro. E às vezes as pessoas só querem ter um ouvido. E então, assim, quando eu empresto ali meu ouvido e tenho empatia, me coloco no lugar, eu peço sempre a Deus direção. Falo, Senhor Deus, tudo que a gente for fazer, eu não sei com o que você trabalha, às vezes Deus te chamou para ser uma merendeira, para estar ali varrendo a rua, faça o seu melhor para Deus. O que eu posso hoje abençoar outra pessoa? Então, Deus me colocou ali, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor, né? E colocando ali a ouvir aos olhos de Deus, colocar aquela pessoa, eu escuto, né, ali dentro o que a pessoa tem para falar, oriento, né, à luz da palavra também de Deus, da direção, e eu acabo exercendo a minha fé também, né? Eu vou e oro, né? Amém. Aí quando eu fecho a portinha, o pessoal já sabe. Louvado seja Deus pela sua vida, Polly, pelas suas orações. Eu tenho certeza que você está colhendo muitos frutos já, né? Eu já vi casamentos restaurados, já fui madrinha de casamentos. Olha, que legal. Já vi homens que foram presos e que saíram e se tornaram pastores e já foram lá, me chamaram para pregar. Já vi, assim, a mão de Deus e outros que a gente não sabe, a gente vai semeando, né? E o papai ali vai fazendo. Então, assim, nós somos missionários do Senhor, aonde nós estivermos, né? E fazer o melhor. Isso aí. E, Polly, o que você teria a dizer para as mulheres que possuem essa marca, né? Que já viveram essa realidade, né? Em algum momento da vida delas, ou para as mulheres que vivem isso hoje, nos dias atuais. Eu quero te falar que você não está sozinha. Busque ajuda. E o que nós temos dentro do Estado? O Estado tem uma rede. Nós temos, em cada município, existe o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento Mulheres. É um lugar, um núcleo com psicóloga, uma assistente social, que vai te dar um apoio para fortalecer seu emocional. Em quem reside em Petrópolis, esse CRAM fica na Rua Santos Dumont, número 260, ali dentro do postinho de saúde. Sim, tá. E aí a pessoa pode chegar até lá, vai ter essa escuta, né? E aí o que você tem dentro do sistema? Fortaleceu, existem as delegacias. Né? Dentro da delegacia, nós vamos te ajudar num registro criminal, onde é feito um pedido de medida protetiva que em 48 horas o juiz decide sobre o afastamento do agressor do lar, proibido de contato e aproximação.
Então, dali você vai ter essa garantia que ele não vai retornar, não vai te agredir. Se ele fizer isso, ele quebra a medida protetiva. E quando você faz isso, o registro, nós entregamos um telefone que é do Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha é uma viatura lilás, né, que é da Polícia Militar, para todas as mulheres que tiveram a medida protetiva. Você fala no Zap com eles. E eles vão até o local e te dar o suporte. Então, você não fica, às vezes, naquela demora do 190, mas o 190 é essa polícia também preventiva. Você escutou uma vizinha, tá escutando uma gritaria. Gente, porque às vezes quando você vai olhar, é tarde. Tarde demais, né? E aí a gente teve uma ocorrência dessa que a vizinha, escutei, de repente eu não escutei mais. O cara já tinha matado a mulher. Tem que ligar na hora. Não se omita. Não se omitem. Gente, qualquer cidade é 190, Polícia Militar. Liga, é denúncia anônima, não precisa falar nada. Existe o Disque 100, mas vai lá para Brasília, de Brasília até chegar a gente, é um processo. E você pode ir também na delegacia mulher para fazer esse registro, ir na sua igreja, na liderança, conversar também. Nós estamos aqui para poder ajudar. Polly, e essa marca? Então, essa daí é a marca, né, do sinal vermelho. O que aconteceu? Foi criado pelo Poder Judiciário, né, nesse período da pandemia, devido ao isolamento. A mulher tá só com o agressor tá em casa. Você vai no hospital ou numa farmácia, qualquer lugar público, se você apresentar isso, a pessoa vai fazer já o contato diretamente na polícia para poder ir até o lugar e te ajudar. Então, mulher, se tiver, você fizer esse sinal com uma caneta, né, com batom, não precisa falar nada. Chegou e o agressor tá contigo, a pessoa já vai saber o que fazer e vai acionar os órgãos necessários. Sim, a gente tem agora o testemunho da Thaisa Bulhões, nossa amiga, né, querida Thaisa, que tem uma história de vida dentro desse contexto e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso e como ela superou, né, e deixar uma mensagem de esperança para você. Meu nome é Thaisa, eu tenho 28 anos, eu sou líder de célula aqui na Igreja Metodista. Eu vim falar um pouco sobre a questão da violência, né, doméstica, como esse mês é o mês que a gente tem como abordagem nacional, o Agosto Lilás, e a gente vai falar sobre a violência, né, doméstica. Eu queria contar um pouco a minha história. Eu vivi isso na minha casa, infelizmente. Meu pai, ele era viciado em álcool. A violência que ele começou a cometer com a minha mãe, com a gente, começou no período de... Logo depois que meu irmão nasceu. Eu era criança, tinha uns 7, 8 anos. E aí começou com palavras, com xingamentos, até agressão física real, né? Com a minha mãe. E ele, no começo, não batia na gente, em mim e meu irmão, mas ele batia na minha mãe e a gente sempre foi se defender, né? Sempre foi se defender, no caso, a minha mãe. Sempre foi defender a minha mãe. Meu irmão não entendia muito. Meu irmão, ele era muito pequenininho, foi um dos episódios, assim. E aí ele olhou pro espelho da escola, ele ficava numa escolinha, e chutou o espelho. E aí a psicóloga foi, conversou com a minha mãe, e aí pediu para ele fazer acompanhamento. E eu reprovei 2 anos na escola, que foi logo assim, o período pior que a gente teve. O meu pai, ele já não conseguia ficar mais em um trabalho, ele só vivia para bebida, e aí quando ele parava, ele tinha abstinência, ele ficou em clínicas de recuperação. E mesmo assim, ele não se recuperava. A minha mãe, por muito tempo, ela queria dar um basta naquilo, ela queria sair da casa, ela tentou algumas vezes. Só que para uma pessoa que vive essa violência, muita gente não tem para onde ir. E é o que acontece com a maioria das mulheres. Em nenhum momento minha mãe falava mal do meu pai, por mais que ele tinha aquilo tudo, sabe? Chegou um tempo, assim, eu lembro que entre os meus 11 anos, 11, 12 anos, ele começou a ficar agressivo num extremo que a violência dele já não era mais dirigida à minha mãe, virou pra gente. E aí o meu irmão tinha uns 4 anos, ou um pouquinho mais novo, ele pegou o cabo de vassoura para bater no meu irmão e quebrou o cabo de vassoura no meu irmão. Meu irmão era muito pequeno. E ele brigou uma vez, assim, que ele queria levar meu irmão pro bar, e minha mãe falava que não era para levar. E eu falei que eu não podia e tal. E aí ele falou que eu tava desrespeitando a autoridade dele. E aí ele voou pra cima de mim. Aí nesse que ele voou pra cima de mim pra me bater, eu me joguei no chão e o óculos quebrou.
E aí ele quebrou um óculos novo e tal. E aí a minha mãe viu que não tinha mais condição de ficar naquele ambiente real, porque assim, enquanto a violência era com ela, direcionada a ela suportou, mas quando a violência começou a ser direcionada a mim e o meu irmão, aí para ela, assim, foi o limite. O meu pai, ele já não reconhecia que ele era violento, que ele tinha uma doença, e eu não tô romantizando que a violência é porque ele era doente, não. Eu acho que, assim, uma pessoa, ele só estava reproduzindo o que ele viveu dentro de casa. O meu avô era violento, meu bisavô era violento e ele se tornou uma pessoa violenta. Então ele só estava reproduzindo o que ele viveu e o que ele viu. Acabou que ele veio falecer, né? É muito difícil, né, isso, porque pra gente que é o filho, a gente olha, eu tenho um olhar de que, assim, sim, era meu pai, ele errou, ele não precisava viver naquele, a gente não precisava viver naquele ambiente, mas a minha mãe teve que ser muito mulher, né, muito guerreira para estar naquilo, ser muito forte, né. Para finalizar, assim, esse meu testemunho, eu quero que você saiba que a gente está aqui como igreja, como pessoa, eu mesma estou aqui para te ajudar no que você precisar, sair desse ambiente violento, e como rede de apoio, a nossa igreja vai estar aberta para você. Há a possibilidade de você ver um futuro, existe uma nova vida, sabe? E Jesus, o que ajudou a gente a passar por isso foi Jesus. A gente consegue sair disso, então assim, você consegue sair disso, você pode sair disso. E não vou falar basta você querer, não. Procure ajuda, sabe? Porque o querer, ele vem com ajuda, e a gente está aqui de coração aberto. O testemunho da Thaisa nos remete a crer que há esperança, né, Polly? Sim. A gente, né, tem solução, tem jeito, né? Então você não precisa se omitir, você não está sozinha, né? Procure grupos de apoio. Tem um Deus que se importa muito, né, Polly, com você. Então, a história da Thaisa mostra um pouco isso, né? E é muito comum repetição de padrão. Então, a gente tem que começar a olhar a vida familiar e o contexto, porque às vezes, né, essa mãe casou com uma referência igual do pai dela. Se era um cara alcoólatra, casou com outro alcoólatra, e é o que eu vejo sempre no meu sistema de trabalho, quando eu pergunto, e o seu, meu pai também era assim, meu avô também era assim. Então, menina, você hoje começa a analisar, porque a gente quer também espiritualizar tudo. Não, é lá da igreja, não sei o que, mas lá, tá lá, aceitou Jesus, bom, vou casar. E a parte lá da família? O que ele recebeu e o que você tem também? Porque aí, enquanto aquilo tá quebrado dentro de você, aquela figura paterna que você quer esquecer e que não tá bem resolvida, ou tá no seu inconsciente, né? Freud, ele vai falar na relação do complexo de Édipo, você faz o quê? Você busca aquele modelo. E aí, às vezes, você tá casando com o mesmo modelo. E aí você vai, né, até a quarta geração. Né? A iniquidade do pai nos filhos, vivendo aquela mesma... Então, é tempo da gente se conhecer. Né? O conhecimento, ele te liberta, né? E conhecereis a verdade que é Jesus, vai te libertar em todas as áreas. Então, assim, sabe, analisar a estrutura. É bonitinho, gente, é bonitinho, mas como é que cuida da mãe? Meninas, xinga a mãe, fala alto, vai falar com você, né? Um menino tá lá, porque Deus não nos deixa ser enganados. Deus já mostra tudo no namoro, tudo. Só que aí tá na paixão, tá só na emoção, e aí é ele, não é ele. E aí começa a perceber, sabe? Porque depois, quando você entra lá, as marcas são eternas. Né? Um desfazimento de um casamento é marcas para sempre, é perene. Sim. Então, assim, começa, sabe, a vigiar, pedir sabedoria, pedir discernimento de Deus e olhar assim, não, será que eu tô bem? Será que eu tô vivendo aquela mesma história? E se for, sabe, sair, ter coragem de romper para viver o novo, porque enquanto você fica no velho, você tá namorando às vezes um cara que você tá vendo que não é. Como é que Deus vai te dar um novo carregando velho? Deus não vai fazer isso. Só vem o novo quando você tira o velho dali para receber o novo de Deus, né? E eu gosto muito, assim, nos desertos da minha vida, e Deus me deu um versículo, um momento quando eu passei por uma dificuldade, que foi Isaías 43, 18 e 19. E diz assim, não considereis as coisas passadas e nem as antigas. Eis que está saindo a luz
uma coisa nova, Amém. por acaso não percebeis? Eu, Senhor, eu coloco rios no teu deserto e pontes no teu ermo. Então a gente tem esse Deus que pode trazer nova todas as coisas, mas aí você tem que mudar a mente, não pode, sabe? Ficar ali, meu Deus do céu, sei lá o que é que ele tinha com ele, é por causa, às vezes é só o costume, do hábito, mas você nem tem um marido mais, você não tem nenhum companheiro, você não tem nenhum pai dos seus filhos, mas para dizer que tá com aliança, né? E aí é por causa de quê? Eu sei, eu não estou a favor do divórcio entre A e B. Eu não quero uma mulher chegando morta, porque no Brasil a cada 9 minutos morre uma mulher. O Brasil é a 5ª nação, depois da Índia, que mais mata. É inadmissível, gente. Quando eu pego todos que são crentes, eu não quero ver mais isso. Eu sonho de chegar um dia na delegacia e não ter mais uma mulher lá. Amém. Porque esse é o padrão que Deus quer para o Brasil, para as famílias de Deus. Então eu acho que tá de parabéns esse assunto, porque eu creio que é um assunto que vai mexer e que precisa ser tocado, porque tá fedendo. E tá chegando na segunda-feira lá, depois do domingo que saiu no culto. Depois que ministrou, e as mulheres lá oprimidas, com câncer, com depressão, cheios de remédio, né, adoecidas, e aí, às vezes, não tem uma igreja que abraça. Né? Tem uma que acusa, mas eu sempre vejo o meu Jesus resgatando a mulher. Ele pegou aquela lá, né, no meio do adultério. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi indo. Jesus recolheu ela. Jesus na cruz morreu por todos, porque parece que aí depois não tem perdão pro divorciado, né? Mas Jesus, ele tem a graça sobre a mim e você, e ele tem o melhor, e deixa Deus fazer o novo, e fala, Deus, eu quero os seus sonhos, os seus projetos na minha vida, e ele vai fazer. Amém, amém. Mulheres, meninas, não se submetam, né, a esse tipo de vida, né? Deus tem plenitude de vida para todas nós, né, para todo ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E a nossa igreja está organizando um grupo, Polly, até a Thaisa e a Amanda, né, estão à frente, começando a organizar um grupo de apoio a mulheres, as meninas que sofreram esse tipo de violência, enfim. Então a gente está de coração aberto para te receber. Se você precisa de um apoio, né, a gente está aqui para te abraçar, para receber você, para caminhar com você. Nós cremos que em Deus há plenitude de vida. Né? Deus é capaz de mudar tudo, de transformar qualquer situação, e Ele quer plenitude de vida para todas nós, para todos nós. Amém. Polly, muito obrigada pela sua presença preciosa, pela sua participação. Que Deus continue te honrando, te abençoando, né? Que você continue sendo canal de bênção ali naquele lugar. E vamos orar, né, para que tudo isso se transforme, né, que esses índices, né, esse número diminua, caia, seja zero, né, para a glória de Deus. A gente vai terminar orando. Você pode orar para a gente? Posso amém. Sim. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor, Pai, está presente em todo lugar, Deus. O Senhor cuida, Senhor Deus, Pai amado, de cada um dos seus filhos e filhas, Pai amado, que também estão sofrendo. Eu sei que também tem homens, Pai amado, vivendo também, às vezes, violência, agressão, mulheres que também estão ali, crianças, Pai, isso não é do seu coração. E eu peço, Senhor Deus, que visite, Senhor Deus, cada família do Brasil e das nações, Pai amado, que possa existir, Pai amado, comunhão, Pai, que possa existir amor, Pai, porque quando a gente está perto do Senhor, o amor inunda o nosso coração, Pai, e não tem como desejar mal para o outro, agredir o outro, Pai amado, porque, Senhor Jesus, a gente não consegue fazer, Senhor Deus, o mal, Senhor Jesus, Pai amado, quando está perto do Senhor. Então eu te peço que o Senhor converta o coração do homem a Ti, Pai, e você traga libertação, Pai, para as mulheres que estão sofrendo, homens, Senhor Deus, que estão presos nas drogas, no alcoolismo, Senhor Deus, Pai amado, e tem violentado os direitos dessa mulher e dessa família, das crianças. Pai, que todo espírito de violência, Senhor Deus, Pai amado, contra as mulheres no Brasil venha ser cancelado e que haja, Senhor Deus, paz, que haja, Senhor Deus, comunhão, que haja alegria, que haja restauração. Amém. Que você visite essas mulheres, que você, Senhor Deus, coloque um bálsamo de cura nas emoções, Pai amado, e faça, Senhor Jesus, Pai amado, elas terem revelação de quem ela é no Senhor, revelação, Senhor Deus, Pai amado, de filhas amadas, amém, da Deus, direção, da sabedoria, amém. Pai, carrega elas no colo, Pai, manda anjos e pessoas e vai coragem para continuar a prosseguir, tira de toda a depressão, de todo medo, de toda a dor, que você mude a mente, Pai amado, e elas possam ver claramente aquilo que o Senhor já tem falado no coração delas, Pai, que elas vão ser fortes e corajosas, porque podemos
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, E Deus. há uma manhã de alegria e de dupla honra para cada dia de vergonha, Pai, porque é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém, Deus. Nós abençoamos essas mulheres e as famílias, Senhor Deus, Pai amado, que estarão ouvindo e sendo ministradas. Pai amado, que você entre com o reino da sua glória em cada casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, muito obrigada. Amém. E o Deus abençoe a sua semana. Amém. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Amém. Beijos. Tchau.